Muito obrigado pelo convite, pastor, conselho da igreja, por confiar o púlpito a mim nessa noite. Aqui já passaram tantos homens e mulheres de Deus transmitindo a palavra do Senhor, e eu tenho esse privilégio de estar aqui com vocês, tá bom? Quero falar para o pessoal também que está lá em cima, na internet. Faz diferença realmente. Presta atenção e participe do culto também, você que está aí na parte de cima e também no telão e na internet. Gostaria que você usasse sua Bíblia, tá bom? Que você, se alguém está sem Bíblia, compartilha a Bíblia com essa pessoa, mas é muito importante você acompanhar os textos. Eu não vou falar de um texto apenas, mas alguns textos durante a mensagem, e eu gostaria que você estivesse atento a isso, tá bom? Que você meditasse na palavra do Senhor junto comigo. Deus tem grandes coisas para falar ao nosso coração essa noite. Abra a palavra do Senhor, primeiramente, em Gênesis capítulo 50, último capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 50, último capítulo, versículo 24 a 26, os últimos versículos. Acharam? Vamos ler? E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Que Deus abençoe essa palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu poderia falar aqui essa noite sobre vários aspectos da vida de José. José é um dos personagens mais lidos e mais queridos nas Escrituras, onde, acho que depois de Davi, o personagem mais falado é José. José do Egito, que tem tremenda importância. Eu poderia falar sobre os sonhos de José e que cada um deles se cumpriram diante do Senhor. Eu poderia falar da traição dos irmãos de José, vendendo ele como escravo. Eu poderia falar sobre José preso, como escravo na casa de Potifar, e mesmo ali, sendo escravo, sendo fiel. Eu poderia falar sobre como que José fugia do pecado e como Deus o abençoava, mesmo dentro de uma prisão, por fugir do pecado. Eu poderia falar de como que ele foi bênção ali na prisão onde ele estava. Eu poderia falar que José, na história de José, ele nunca retribuiu o mal com o mal, mas sempre o mal com o bem. Ele via que Deus podia fazer aquele mal que causaram a ele em bênção. Foi assim que ele fez com os irmãos. Eu poderia falar do perdão familiar que José liberou para com os seus irmãos. Eu poderia falar sobre vários aspectos da vida de José. Mas hoje eu gostaria de falar não da vida de José, mas eu gostaria de falar sobre esse texto que está aqui que me chamou a atenção, sobre os ossos de José. É isso mesmo. Eu gostaria de falar sobre os ossos de José. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que o sangue de Caim clama até hoje. É testemunho até hoje. Se o sangue de Caim fala até hoje, por que não os ossos de José podem nos ensinar a viver uma vida diante de Deus, uma vida realmente empolgada com o nosso Deus? Porque o texto é bem claro. Ele fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele fez menção, antes de morrer, um testamento dizendo: tire os meus ossos daqui. E eu gostaria de compartilhar isso sobre os ossos de José. É tremendo o que nós podemos ver na palavra do Senhor. José foi o 11º filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel, a quem ele amava, trabalhou 14 anos para poder casar com ela. É o primeiro filho de Raquel. E o 11º filho de José, que ele teve outros filhos com Lia e com Jacó, né? Desculpa. Com Lia e teve também com as suas concubinas. Mas
o filho, vamos dizer, predileto de Raquel, o único filho, e o filho querido de Jacó era José. Raquel era estéril, mas clamou ao Senhor e Deus respondeu a oração e ela concebeu e deu à luz a esse filho tremendo que nos ensina tanto. É um dos personagens mais lindos da Escritura que nós podemos acompanhar aqui. Como está escrito, ele podia dizer, a gente podia falar muitas coisas aqui da vida de José, mas eu gostaria de falar sobre os ossos de José. Aqui José, já no final da sua vida, ele deu essa ordenança, e depois vieram alguns faraós, alguns reis do Egito, e não sabia quem era José. E por isso começou a escravizar o povo de Deus. E passou um tempo, e um bom tempo. E escravizou o povo, e o povo estava ali escravizado, sendo torturado, e provavelmente alguns diziam, até quando? Até quando nós vamos passar por essa luta, essa dificuldade? Creio que alguns diziam, falta pouco. Falta pouco, porque o nosso patriarca José disse que um dia nós íamos tirar os seus ossos daqui. E nós cremos nessa palavra, e ela vai se cumprir um dia. Vamos confiar, e passava tempo, e mais tempo, e mais tempo. Até que Deus levanta Moisés. 400 anos depois. Estou resumindo. Levanta Moisés e vem as pragas do Egito toda. E aí quando o povo está saindo do Egito, olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Abra a palavra do Senhor aí em Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo de número 13. Versículo 19. Acharam? Êxodo 13, 19. Aqui no texto está 19 ali, mas é 13, tá? Êxodo está 19 ali, eu errei, eu peguei o versículo e coloquei ali embaixo, mas é 13, Êxodo 13, 19. Acharam aí? Diz assim, e Moisés levou consigo o quê? Gente, 400 anos depois. E Moisés levou consigo os ossos de José, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. E assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem dia e de noite. Os ossos de José, mais uma vez aí, aparecendo. Por que essa referência aos ossos? 400 anos depois. Vamos embora, gente, vamos correr, vamos embora. E aí, lembrando, José era uma pessoa importante no Egito. Provavelmente, ele não foi colocado numa urninha pequena, onde se colocavam os grandes líderes da nação do Egito. Num sarcófago, numa coisa enorme, uma coisa grande. Não é isso? Agora imagina aquele povo saindo, indo embora do Egito e carregando o quê? Um caixão. Não é estranho? Não é estranho isso? Você indo embora na maior festa, a gente está liberto, vamos sair, vamos... E carregando um caixão. Mas porque José fez com que o povo de Israel fizesse um juramento, quando vocês saírem daqui, e um dia Deus vai visitar vocês. E quando Deus tirar vocês daqui, vocês tirem meus ossos. E foi embora. Só que o povo foi para o deserto. Caminhando no deserto. De acampamento em acampamento, o que tinha? Tinha que levar o caixão. E alguém podia dizer, mas que coisa mais ridícula. A gente está aqui caminhando e tem que carregar esse caixão aqui? Até quando? Alguns líderes, Josué ou Moisés mesmo, há mistério de Deus aqui. Não despreze. Não despreze os mistérios de Deus para nós. E o que acontece? Abre aí a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24. Último capítulo aí de Josué.
Acharam? É isso mesmo? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram muito tempo depois de Josué, e o que subiam e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também, Josué 31, agora no 32. Também os... O que é aqui? Tá, parece? Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Quando eles chegaram na terra prometida, eles enterraram os ossos de José na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, na terra que Deus havia prometido. Eu acho isso tremendo e maravilhoso. Tanto tempo se passou para cumprir a palavra que Deus havia determinado. Deus vai visitar vocês. Deus vai visitar vocês. E vai cumprir a palavra do Senhor sobre vocês. E vocês vão enterrar os meus ossos. Querido, tem tantas lições aqui para nós, tantas coisas maravilhosas, para falar sobre um osso. Ossos. Eu gostaria de compartilhar apenas 3 com vocês, rapidamente. 450 anos depois, é enterrado esses ossos. Pode demorar, mas a resposta de Deus vem. Pode demorar, mas a promessa que o Senhor fez vai cumprir. Porque Deus é fiel e todas as promessas do Senhor têm nelas o sim. Todas têm nelas o sim e o amém. O que esses ossos nos ensinam primeiro? As circunstâncias são temporais. A única coisa eterna são os propósitos de Deus. José entendeu isso, que a estada do povo de Israel no Egito era por pouco tempo. Para nós é muito tempo, 400 anos. Mas para Deus era pouco tempo. José entendeu isso, que o povo estava ali, mas era por pouco tempo. No momento certo de Deus, ele ia tirar o povo, o seu povo do Egito, e libertar o seu povo. Ele sabia que as circunstâncias, a escravidão, a luta, a dificuldade que o povo ia passar, era passageira. Era circunstancial, mas a promessa de Deus, deles viverem numa terra que mana leite e mel, ia se cumprir. E é isso que é maravilhoso. José colocou os olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. E isso que nós temos que aprender, a colocar os nossos olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, aquilo que acaba, aquilo que destrói, aquilo que corrói. Aprendam isso. O que mais nos traz luta e tristeza são as coisas transitórias. Nós choramos pelas coisas transitórias, pelas lutas passageiras. A única coisa eterna, são as promessas de Deus sobre a nossa vida. E é nisso que eu tenho que me agarrar. O povo de Israel, alguns murmuravam, mas outros confiavam. E nós vamos ver a bênção de Deus, nós vamos confiar, vamos permanecer, porque Deus vai nos visitar. Alguns morreram, mas colheram, outros colheram o fruto das orações que fizeram os antepassados. Aprendam isso, querido. A circunstância é transitória, mas o propósito de Deus é eterno. A sua luta é transitória, é passageira. A sua dor vai passar, porque há promessas do Senhor sobre a nossa vida. E eu tenho que confiar nas promessas e não nas lutas. O que Jesus disse para os seus discípulos no momento de maior dor, de maior dificuldade. Como que ele consolou os discípulos? Falando do céu. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O que Jesus estava falando? Não fique olhando as circunstâncias. Olhe para o alto. Olhe para as promessas de Deus. Não turbe o coração de vocês olhando as dificuldades, porque vocês vão passar dificuldades, mas confie nas promessas do Senhor. Querido, o câncer é passageiro. O luto é passageiro. O desemprego é passageiro.
Essa dificuldade na família é passageiro. Saiba disso. Não pense que nunca vai passar, que nunca vai ter solução. Não pense assim. Deus, no momento dele, na hora dele, Ele vai tocar, Ele vai agir, Ele vai abençoar, Ele vai transformar. E se não acontecer aqui, vai acontecer na glória. Onde não tem choro, onde não tem dor e onde não tem luto. É lá que eu coloco os meus olhos, naquilo que é eterno. Porque se eu for olhar para aquilo que é passageiro, gente, eu não vivo. Aprendam isso. Em nome de Jesus. Eu sei que vocês vieram para cá, vieram trabalhar, vieram prosperar, mas mais do que tudo, queridos, Deus quer fazer prosperar a sua vida espiritual, de estar na presença dEle, de estar glorificando a Ele. As demais coisas são passageiras. Em nome de Jesus. Por isso que José falou, tire os meus ossos daqui. Porque Deus prometeu que ia nos dar uma terra que mana leite e mel. E se Deus prometeu, vai cumprir. Por isso, no dia que Deus visitar vocês, tire os meus ossos daqui. Segunda lição que eu quero passar para vocês, queridos. Que José pediu para tirar os ossos do Egito. Porque José não era cidadão egípcio. José era cidadão de Canaã. Tire os meus ossos daqui, não quero que fiquem nem os meus ossos aqui, porque eu não sou dessa terra. E vocês entendem muito bem o que é ser estrangeiro. Vocês sabem muito bem o que é isso. E José entendia isso. Ó, eu não quero que fiquem os meus ossos aqui. Leve os meus ossos e coloque na terra que Deus prometeu. Por mais que Deus me fez prosperar, por mais que Deus me abençoou na terra do Egito, eu pertenço a Canaã. Por mais que nós estamos aqui nesse mundo, eu pertenço a Jerusalém Celestial. E um dia nós vamos habitar na Jerusalém Celestial. Eu não sou desse mundo, ainda que eu estou aqui. Eu pertenço à glória de Deus, ao reino de Deus. Ande nessa terra sabendo que você é estrangeiro, mesmo no Brasil. Nós estamos peregrinando. Porque a nossa morada eterna é lá. Eu sou estrangeiro nesse mundo. Por isso as pessoas nos olham de maneira diferente. Por isso nós incomodamos. Por isso que o nosso palavrear incomoda. Não é assim, as pessoas quando falam, você fala inglês diferente. De onde você é? Não é assim? A gente não é descoberto pelo nosso sotaque, pelo nosso jeito de ser? Assim também. Quando a gente começa a falar das coisas espirituais, aqueles que não são de Deus começam ficar incomodados. Tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa estranha em você. E você pode dizer, sim, há. Jesus. É aqui, ó. Jesus vive em mim. O meu falar testifica. Pedro, quando estava traindo Jesus, as pessoas diziam, mas você fala igual ele. Porque andava com Jesus. Será que as pessoas veem isso na sua vida? Será que as pessoas veem que você não é dessa terra? Que você é um extraterrestre? Coisa estranha, né? As pessoas, você acredita em extraterrestre? Acredito. Anjo é extraterrestre. Agora, você está querendo dizer, seres, não sei o que lá. Não, você não acredita. Deus nos criou somente nós aqui. Agora, anjo é extraterrestre. E eu também vou estar extraterra um dia. Aleluia. Assim espero. Para a glória de Deus. Os ossos de José nos ensinam que para nós não ficarmos nessa terra, nós pertencemos ao Senhor. Por maior que sejam as nossas lutas. Saibam disso, queridos. Deus te tirou do Egito para viver na terra de Canaã. E por último, querido, é estranho. Eu tentei estudar isso daqui e tem tanta confusão que eu vou falar o que eu acho, tá bom? Que eu peguei algumas coisas aqui, mas é estranho esse texto. Você já ouviu falar Walking Dead? Tem essa série que passa, Walking Dead. É famoso, essas coisas são famosas. Zumbi é famoso lá no Brasil. Morto, que sai do túmulo. Agora, dá uma olhadinha comigo em Mateus capítulo 27. Vê se isso aqui não é estranho.
Por que José deu ordem aos seus ossos? Mateus 27, a partir do versículo 51. Jesus está na cruz e ele diz, está consumado, né? Senhor, em teus braços entrego o meu espírito. Né? Ele expirou. Última palavra de Jesus. E o que acontece? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, tenta imaginar a cena, gente. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Gente do céu, Walking Dead. Gente. Não, tenta uma coisa louca. Jesus ressuscita, os túmulos, as pessoas começam a sair também, os santos que morreram antes. E aparecem. Eu não sei explicar esse texto. Tá? Eu não sei como que foi. Eu sei que assim, isso aqui é uma antecipação da grande ressurreição que vai acontecer quando Cristo voltar. Agora, se eles voltaram a morrer de novo, se eles ficaram muito tempo, isso eu não sei, a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é que eles saíram dos sepulcros e andaram na cidade e apareceram. Como que foi tudo isso? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Isso aqui é a antecipação da grande ressurreição que vai ser superior a essa que vai ter na glória quando Jesus voltar. Para nos levar para a glória. Mas o que eu quero dizer com esse texto? Por que José fez menção aos seus ossos para tirar os seus ossos dali? Ele não foi enterrado em Jerusalém, longe de Jerusalém. Mas ele, ao meu ver, ele falou, eu quero estar lá. Quando o véu se rasgar, eu quero estar lá. Eu quero ser ressuscitado. Quando o véu se rasgar, quando ele disser, está consumado, eu quero estar lá, perto. Eu quero viver isso. Eu quero ver isso. Eu quero estar lá. Queridos, eu quero estar lá na glória eterna dos céus. Para isso eu não quero ficar longe do Senhor. Quando a trombeta soar, eu não quero estar no prostíbulo. Eu não quero estar na roda dos escarnecedores. Eu não quero estar falando mentira. Eu não quero viver uma fé falsa. Eu quero estar lá perto do meu Senhor quando a trombeta soar e os vivos, né, os mortos ressuscitarem primeiro, depois nós, os vivos, encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero estar lá. Oh, que glorioso dia vai ser esse. Que maravilhoso dia vai ser este. E por isso eu quero estar perto do Senhor em todo o tempo. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E eu quero ver o Senhor. E eu quero andar em santidade. Eu quero estar naquele dia, ser arrebatado, no abrir e fechar de olhos. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa. Mas para isso eu tenho que estar perto. Perto do Senhor. A intimidade do Senhor, o temor do Senhor é para aqueles que os buscam. Daqueles que o buscam. Querido, se Jesus voltar hoje, você vai. Pensa bem, querido. Acerte sua vida com Deus. Eu quero estar lá e quero ouvir, fim de bendito do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. É só pela graça de Jesus. Porque se for por mim, pecador miserável, inferno. Mas graças ao precioso sangue que foi derramado e me salvou. E por isso, pela graça de Jesus, eu lá
estarei. Foi graça. Somente pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Que dia glorioso. Por isso, querido, os ossos de José nos ensinam isso. Ensina a mim e a você que eu tenho que parar de ficar olhando para as coisas transitórias. Olhe para as coisas do alto. Ajunte tesouros no céu, onde a traça, onde a ferrugem não corrói, nenhum ladrão rouba. Que você possa saber que você não é deste mundo. Ainda que está aqui, esteja aqui. Você é do Senhor. Você é celestial. E você vai voltar para a pátria celestial, para a cidade. Mas para isso, querido, você tem que estar perto. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Aqueles que cedo buscam. Que você possa andar em santidade. Eu convido você a meditar nesses textos na sua casa. Lê mais sobre esses ossos. É tão estranho, né? Mas tem lições para nós. Para mim e para você. Que Deus possa te abençoar. Sustentar. E que você possa andar em santidade. Para que se a trombeta tocar, você esteja preparado. Não sei se eu já disse aqui, eu não gosto muito quando não tem nuvem no céu. Quando tem nuvem no céu, fala, Jesus não vai voltar hoje, porque fala entre nuvens, né? Então, quando tem nuvem, Senhor. E lá na igreja eu tenho o costume de despedir dos irmãos assim. Ele fala, tchau, pastor, né? Deus te abençoe e tal. Eu falo, Deus te abençoe também. Até de repente. Até de repente? Vai que Jesus volta e de repente a gente se encontra no céu. Até de repente. Eu tenho que ansiar, desejar a volta do Senhor Jesus. Amanhã pode ser esse dia. Hoje à noite, 2 estarão na cama. E eu e a Bilu vamos ser levados. Então lá, né? Porque a Bíblia fala, 2 estarão na cama, um será deixado, outro será levado. 2 estarão trabalhando. A minha conversão foi mais ou menos assim. Eu estava trabalhando e o meu irmão já era crente e falou que Jesus ia voltar, ia ser de repente, no abrir e fechar de olhos. E eu estava trabalhando com ele e de repente veio um vento forte. E aí eu olhei para o lado, meu irmão não estava. Aí eu, falei, Nielsen. Meu irmão chama Nielsen. Nielsen. Aí eu fui lá para o outro lado, ele não estava. Fui para o outro lado, ele não estava, meu Deus. Não, vocês riem, eu estava no maior desespero. Jesus voltou e eu fiquei. Eu não era crente. E ele tinha falado que tinha que aceitar Jesus, eu não aceitei Jesus. É uma vida promíscua, uma vida horrível. Mas a minha esperança é que tinha uma janela, foi em agosto, isso aí, tinha uma janela no segundo andar onde eu trabalhava, e em frente morava um senhor, um presbítero da igreja. E ele toda tarde ficava ali lendo ou arrumando o jardim. Falei, se o seu Raul estiver lá, Jesus não foi, porque ele é crente. Eu corri para a janela. Quando eu olhei para a janela, o seu Raul estava lá. Jesus não voltou. Eu me ajoelhei e fiz tudo como meu irmão tinha dito. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Sei que o Senhor morreu por mim. Sou pecador. Salva a minha vida. Entra no meu coração. Transforma a minha vida. E chorando mesmo. E Deus fez assim na minha vida. O meu irmão foi lenta. A conversão do meu irmão dele largar as coisas. Para mim foi assim. As drogas, o álcool, tantas coisas ruins. Foi assim. E aí meu irmão surgiu, subiu a escada lá. Falou, onde você estava? Eu falei para você que eu ia descer, ia pegar o material lá embaixo. Sabe aquela coisa, você está num lugar, a pessoa sai, você está tão concentrado num lugar que a pessoa sai e você não percebe quando você fala, fulano. Bendita palavra que o meu irmão disse no abrir e fechar de olhos. Aquilo foi o start. Mas eu tive medo. Mas depois, Jesus. E estou na graça do Senhor Jesus, e Senhor Jesus pode vir, que eu estou pronto. Jesus pode vir, você está pronto? Vamos orar então, pastor Seni. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Fiquem em pé, queridos. Deixa eu dizer para você, querido. Fecha seus olhos agora. Quem está lá em cima também, quem está na internet. Quem está com Jesus?
nem os seus ossos vão ficar aqui. Está escrito lá em Apocalipse. O fundo do mar. Quem morreu lá no Titanic, o mar vai ter que entregar os corpos. E nós vamos voltar para aquele corpo e sermos transformados, semelhante ao corpo de Jesus, para vivermos eternamente com Ele nos céus. Nem osso de crente vai ficar no mundo, irmãos, porque nós somos dos céus, nós pertencemos ao Senhor. Você já é de Jesus? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou seu coração a Jesus, essa é a hora. Levante a sua mão aí onde você está e diz: eu quero esse Jesus na minha vida. De repente o Senhor Jesus vai voltar nessa noite, daqui a pouco eu não sei. Está lá em cima ou está na internet, onde você estiver. Só você levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Nós vamos orar por você. Você que tem dúvida e nessa noite está entendendo o recado de Deus para o seu coração, levante aí sua mão onde você está. Tem alguém que... Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Tem alguém mais? Coisa linda, meu Deus. Que coisa preciosa, gente. Deus é bom demais. Louvado seja o Senhor. Lá em cima, se tiver alguém lá, ora aí com o irmão que está aí, com os diáconos aí. Aqui também, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela vida da tua igreja nessa noite. Pela oportunidade que a gente está tendo aqui de ouvir a palavra, mas de tomar uma decisão, porque essa palavra é viva e eficaz. Porque o Espírito do Senhor está aqui. E onde o Espírito de Deus está, a morte tem que sair e a vida tem que entrar. Que haja vida nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. O Espírito do Senhor está soprando aqui agora. Os ossos secos vão se levantar aqui nessa noite. As pessoas que estão mortas espiritualmente recebam vida em nome de Jesus. Pelo sopro do Espírito Santo, que você receba vida em nome de Jesus. O Senhor manda te dizer nessa noite, querido, Ele está vendo a sua luta. A sua luta está nas mãos do Senhor. Está no altar do Senhor. Luta com seus filhos. Aquela notícia que você recebeu que impactou seu coração, o Senhor é por você. O Senhor está te abraçando. E Ele vai trazer de volta aqueles que o inimigo tem tentado levar. Mas nós somos herança do Senhor. Nós somos uma família de Deus. E nós não criamos filhos para servir ao mundo, nem servir as trevas, nem para povoar o inferno, mas para povoar o céu. E a igreja que crê nisso, digo amém. E vamos ministrar nos nossos filhos, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Os filhos dessa igreja são herança do Senhor. E Deus os trouxe aqui para ministrar para a glória do Senhor na sua vida. Eu os declaro abençoados para uma semana de vitória na presença do Senhor. E que todos sejam benditos do Senhor. Eu os declaro abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus que recebe essa bênção, digam amém.